Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira e é claro com informações importantíssimas do nosso Gigante da Colina, pois foi uma tarde bastante movimentada, se tratando, é claro, principalmente de mercado, pois tivemos inclusive novidades se tratando de um nome que já está bastante engatilhado. Se trata do atacante Lelê, que hoje pertence ao Volta Redonda e foi de fato o grande terror do sistema defensivo do Vasco da Gama na partida da última segunda-feira. A gente vai trazer novidades sobre a situação desse atleta, que tem apenas 25 anos, é um jogador jovem, um jogador que vem se destacando muito e tem, volto a repetir, uma situação bastante avançada com o Gigante da Colina. Além disso, falaremos também sobre outros nomes, falaremos sobre o camisa 10 hoje do Racing, que é um dos grandes destaques do campeonato argentino, Matias Rojas. O Vasco de fato está interessado na contratação do atleta e traremos novidades agora a vocês neste Boa Noite Gigante. Falaremos também sobre outras situações, sobre Charles Aranguiz, volante chileno, Manuel Capasso. Falaremos também sobre a partida de amanhã contra a equipe do Resende, entrevista coletiva do goleiro Léo Jardim e muitas outras informações. Porém, é claro, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu venho pedir a sua inscrição. Inclusive faço questão de chegar um pouquinho à frente e falar diretamente com você, torcedor vascaíno, pois nesse momento estamos aí com 85.100 inscritos. Queremos muito ainda hoje finalizar esse dia com 85.200 inscritos. Então conto com a sua ajuda, você não precisa pagar nada, não tem nenhum trabalho e ajuda muito o nosso crescimento se inscrevendo. É só você vir aqui embaixo e apertar nesse botãozinho escrito inscreva-se. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação desse vídeo. Não esqueça também de ativar o seu sininho de notificação e deixar aí nos comentários. Hoje tivemos essa notícia muito polêmica, de fato se tratando do Lelê. Você, como torcedor vascaíno, acha que seria um bom reforço para o Vasco? Deixa aí embaixo a sua opinião e eu faço questão de responder a vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu já quero começar exatamente falando sobre Lelê, falando sobre a situação desse jogador de apenas 25 anos que pertence ao Volta Redonda, ou até mesmo, aliás, Leanderson da Silva Genésio. Esse é o nome do atacante do Volta Redonda que, volto a repetir, foi o grande terror do sistema defensivo do Vasco da Gama nesta última segunda-feira, inclusive marcando gol. Com mais esse gol marcado contra o Vasco na última segunda, ele chegou ao 6º gol no Campeonato Carioca em apenas 5 partidas e é hoje o artilheiro da competição. Além do Voltaço, tem passagens aí também por Maricá, Itaboraí, Profute e apenas esses dois clubes. Inclusive, ele está emprestado apenas ao Volta Redonda. Ele pertence ao Itaboraí Profute, está emprestado apenas até abril, ou seja, até o final do campeonato estadual. Informações que tivemos nesta manhã de quarta-feira, logo pela parte da manhã, é que o Vasco já estaria apalavrado com esse atacante do Volta Redonda. O presidente, no caso do próprio Voltaço Pulsionou, confirmou de fato que houve um contato extraoficial por parte do Gigante da Colina e de alguns outros clubes também da Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, o GE fez uma grande apuração através aí dos dois jornalistas da Emanuele Ribeiro e do Marcelo Baltar e do Tébaro Schmidt, 3 jornalistas, aliás, e conseguiram a informação que a situação está muito mais avançada do que nós imaginávamos. O Vasco não apenas está apalavrado com o Lelê, mas está muito mais avançado com relação à situação. Uma proposta já foi enviada ao Itaboraí, clube que detém os direitos econômicos do jogador, e o Vasco pretende contar com o Lelê por empréstimo até o final de 2023. Nesse momento, o Gigante da Colina, através do Departamento de Futebol, aguarda uma resposta por parte do Itaboraí. O empresário do atleta ainda não respondeu à situação, mas a realidade é exatamente essa. O Lelê é alvo do Gigante da Colina, um atleta jovem, um atleta de 1,89 m, destro, que costuma atuar muito ali como centroavante, mas tem qualidade também para sair da área, como quem assistiu a partida da última segunda-feira entre Vasco e Volta Redonda
pôde observar. Um bom jogador, um destaque do campeonato estadual, que tem tudo para chegar ao Gigante da Colina e, é claro, não vem para ser titular. Muito longe disso. Vem para compor elenco e fazer ali uma sombra ao Pedro Raul. Uma boa oportunidade de mercado que o Vasco viu, jogador que vem se destacando no Campeonato Carioca e deve chegar ao Gigante da Colina. Bom nome, torcedor? Deixe a sua opinião nos comentários, pois de fato é uma grande polêmica. Vi muitas pessoas aí nas redes sociais, torcedores do Vasco, falando: poxa, foi para isso que o Vasco virou SAF, para contratar Lelê? Muitas pessoas, é claro, em tom de crítica. Então deixa aí a sua opinião. Você também tem esse mesmo pensamento? Você acha que pelo fato de ter virado SAF, o Vasco não deveria se atentar a certas promessas do futebol carioca? Deixa aí embaixo a sua opinião. E é claro, não para por aí, pois além do Lelê, o Vasco busca outros nomes no mercado. A gente já vai falar sobre o Manuel Capasso, uma situação que já está bastante avançada. O atleta é aguardado no Rio de Janeiro nesses próximos dias, mas mesmo diante disso o Vasco ainda tem certas prioridades: um volante, um meia e esse ponta esquerda que a gente tanto vem falando nesses últimos vídeos. E sobre esse meia, esse camisa 10, o Vasco tem um alvo, é o Matias Rojas, atual camisa 10 do Racing, clube do futebol argentino. E o jornalista Leandro Belli, um jornalista argentino inclusive, trouxe novidades sobre a situação desse atleta. Segundo informações do jornalista, Matias Rojas, que tem contrato com o Racing, seu clube atual até junho, ou seja, já pode assinar um pré-contrato, recebeu ofertas de alguns clubes, inclusive clube do Catar. Porém, essa oferta já foi rejeitada por parte do atleta, pois segundo informações o jogador estaria procurando um salário menor. Porém, não para por aí. Outros clubes também têm ofertas na mesa pelo atleta. O próprio jornalista Leandro Belli confirmou que Vasco da Gama e Cruzeiro são outros clubes interessados no jogador. Uma proposta ainda não foi formalizada, por esses dois clubes, mas há um interesse, tanto de Vasco da Gama e Cruzeiro, em contar com o atual camisa 10 do Racing, de apenas 27 anos. Jogador de bastante qualidade, jogador diferente, é o camisa 10 do Racing, é um atleta do futebol paraguaio, é um jogador de qualidade, é um jogador que hoje é considerado um dos principais pilares do meio-campo do Racing, e o próprio técnico do próprio clube argentino deixou bem claro, mesmo sabendo da saída do Matias Rojas no meio do ano. Disse: eu vou aproveitar ao máximo que der esse jogador pela qualidade que ele tem. Então o jogador que está de fato babando mosca no mercado, ou seja, o jogador que está aí de bobeira, é uma bela oportunidade de mercado para o Gigante da Colina, e o Vasco tem interesse, mas até o momento, diferente de um clube do Catar e também segundo informações do Mineiro, o Vasco da Gama e o Cruzeiro ainda não fizeram nenhum tipo de oferta pelo atleta. Então vamos ficar de olho, vamos, é claro, ficar atento a tudo que está acontecendo, mas é um nome que interessa e agita aí os bastidores do Gigante da Colina. Dificilmente ele continua no Racing após o término do seu contrato. Vamos esperar um jogador muito bom que, volto a repetir, viria para ser esse camisa 10, o dono do meio-campo, Cruz Maltino. Outro nome que também interessa muito e hoje tivemos novidades é o Charles Aranguiz, volante de 33 anos que hoje veste a camisa do Bayer Leverkusen. Qual foram as informações que tivemos além daquelas que já estamos trazendo a vocês nesses últimos vídeos? Apenas para relembrar, confirmamos que o Vasco abriu conversas com o seu empresário sobre o Charles Aranguiz através de uma bela apuração, inclusive dar os créditos ao jornalista Lucas Pedrosa. E as últimas informações que temos sobre esse atleta é que, de fato, houve conversas, mas não foi uma iniciativa por parte do Gigante da Colina. Muito pelo contrário, o nome do Charles Aranguiz foi oferecido ao departamento de futebol do Vasco, que hoje é nomeado, é gerenciado pelo Paulo Brax, através do seu próprio empresário, que é o André Cury, um empresário de fato de bastante influência hoje dentro do Gigante da Colina. E é claro, por ser um atleta de qualidade, um atleta diferente, esse nome foi colocado à frente dentro do departamento de futebol, de fato avançou internamente, foi um nome que agradou o departamento de futebol, um nome que agradou a comissão técnica, mas bate exatamente naquele entrave que a gente tanto vem falando. O caso contratual. O Charles Aranguiz tem contrato com o Bayer Leverkusen até o meio do ano e o Vasco quer um volante para agora. E inclusive o próprio clube alemão, através do seu diretor, deixou bem claro que o Charles Aranguiz não será liberado antes do término do seu contrato. Então o Vasco está exatamente nesse impasse. Gosta do nome do Charles Aranguiz, mas quer um volante para agora e o Bayer Leverkusen não irá
liberar o jogador nesse dado momento. Entrave grande para o jogador de bastante qualidade, um jogador de nível europeu, um jogador de seleção chilena. Deixe a sua opinião nos comentários, se vale esperar, se não vale esperar, se tem que correr com o tempo para garantir logo a contratação do volante, assinando um pré-contrato, deixa aí embaixo a sua opinião. E para finalizar a parte de mercado, falar sobre Manuel Capasso. Esse nome que tanto vem sendo falado no meio da torcida vascaína de fato, nestes últimos meses, não apenas nas últimas semanas. Uma novela que parecia não ter um final, conseguiu ter. E um final, por incrível que pareça, muito feliz ao torcedor vascaíno. E o que iremos falar sobre a situação do Manuel Capasso neste Boa Noite Gigante? Iremos falar um pouquinho sobre quem é esse zagueiro que chega junto ao Gigante da Colina pelo Atlético Tucumã. Lembrando, para quem não sabe, ele foi revelado num modesto clube argentino, o Atlético Acassuso. Além do Atlético Acassuso, ele passou por clubes menores e teve a grande oportunidade da sua carreira na primeira divisão da Argentina em 2021, vestindo a camisa do New Old Boys, clube que revelou o grande craque Lionel Messi. Pouco jogou por lá e chegou no Atlético Tucumã no ano passado, em 2022. Ele estourou no clube e se tornou inclusive um dos principais jogadores da equipe, que terminou o Campeonato Argentino na 5ª colocação. Teve de fato uma excelente temporada de 2022 e exatamente por esse motivo foi considerado um dos principais jogadores do sistema defensivo do Campeonato Argentino. Vasco e Atlético Tucumã, até para trazer a vocês, entraram em acordo nesta última semana. O Vasco pagará até $1.500.000 pelo jogador, dependendo de metas a serem batidas, por 50% dos seus direitos econômicos. O GE fez uma linda reportagem do Manuel Capasso, entrando em contato com alguns jornalistas, alguns setoristas aí de fato do Atlético Tucumã, para saber mais sobre o jogador. E alguns elogios tecidos por esses jornalistas ao Manuel Capasso foram os seguintes: zagueiro de imposição física, aguerrido, bom no jogo aéreo, nos desarmes e nas interceptações. Um jogador de bastante qualidade. E o jornalista Javier Batig, da rádio LV7, falou assim sobre o Manuel Capasso: foi um dos principais jogadores do time no campeonato passado. Tem boa leitura de jogo, antecipação, é forte na marcação. Pode jogar de zagueiro, avança bem e volta rápido. E às vezes pode jogar de volante. As características do jogador são muito boas. É um dos melhores jogadores do time de Pusineri. É aguerrido, sempre se antecipa aos atacantes rivais. É a base do time do norte da Argentina, que terminou em 5º lugar e foi a sensação do último torneio que o Boca Juniors ganhou. Então, gente, muitos elogios. Além desse jornalista, vários outros falaram, inclusive um jornalista da TYC Sports e da rádio LV12 também encheu o Capasso de elogios, dizendo assim: é um jogador muito forte, seguro nos duelos aéreos mano a mano. Capasso é muito firme e bom no jogo aéreo. Então, vários elogios rasgados. Eu faço questão de trazer isso a vocês, para todos vocês, torcedores vascaínos, tenham a noção de quem é esse novo reforço do Vasco. E é claro, evidenciar e explicar o porquê o Vasco lutou tanto pela contratação desse zagueiro de 26 anos. Considerado uma das grandes promessas do futebol argentino, Manuel Capasso chega ao Gigante da Colina. Bom nome? Expectativas sobre o Capasso, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E, gente, para finalizar aqui, duas informações. A primeira sobre o Luco Herediano. Segundo informações que tivemos agora, nessas últimas horas de quinta, o atleta deve ser relacionado para a partida de amanhã contra a equipe do Resende. Lembrando que o argentino vinha fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular, mas já está tudo ok com o atacante e a expectativa é que ele comece como titular da equipe amanhã no Campeonato Carioca. Para de fato finalizar o vídeo, falar sobre entrevista coletiva, pois hoje às 1h30 da tarde, ou melhor, às 3h30, o goleiro Léo Jardim foi anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco através de uma entrevista coletiva. Ou, aliás, apresentado oficialmente, né? O jogador vestirá a camisa de número 20 e falou sobre o Gigante da Colina, falou sobre a expectativa de vestir a camisa do Vasco da Gama. Então é claro, meus amigos, sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras do Léo Jardim, novo goleiro do Vasco, ao falar sobre a oportunidade de vestir a camisa do Vasco e a escolha do projeto Cruz Maltina. Primeiro de tudo, queria muito agradecer ao Paulo pelas palavras, pela confiança depositada em mim, no meu trabalho. E estou muito feliz de poder estar aqui, de poder estar vivendo esse momento. Esse tempo todo que eu tive no futebol europeu me serviu como uma escola incrível. Aprendi muitas coisas, passei por
por muitos momentos bons, momentos mais difíceis, e que em todos eles eu consegui tirar proveito de situações e consegui aprender coisas diferentes que me fazem hoje um cara muito mais preparado e muito experiente. E como o Paulo disse, foi uma negociação difícil, demorada, mas que desde a nossa primeira conversa que eu tive com o Paulo, com o professor Daniel, eles demonstraram essa confiança no meu trabalho e cara, meus olhos brilharam pelo projeto, por ser um clube do tamanho do Vasco, e desde o primeiro momento eu estive disponível para poder ajudar na negociação e poder fazer as coisas darem certo para poder estar aqui hoje. E aí, torcedor vascaíno, expectativa sobre esse novo goleiro? Jogador de 27 anos, com passagens por Lille, Rio Ave, Boa Vista, de renome europeu? Deixa a sua opinião aí nos comentários e volto a repetir. Quem será o titular? Ivan ou Léo Jardim? Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira. E é claro, retornaremos ainda amanhã com o nosso Acorda Vascão, logo às 7 horas da manhã. Contamos com a presença de todos vocês aqui no nosso canal. Se inscrevam, compartilhem esse vídeo, vamos que vamos, fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.